Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Troca de Ideias com o professor Mário Beni. Hoje nós recebemos uma pessoa muito especial, o senhor Manuel Cardoso Linhares, ou como é carinhosamente conhecido Brasil afora, o Baixinho do Turismo. Ele é um cearense de forte atuação empresarial e institucional, casado com Morgana Linhares, pai de Manuel Filho, Rodrigo e Manuela, e avô de Tomás, Otto e Serena. Empresário nos ramos da construção civil, postos de combustíveis e mercado imobiliário. Iniciou sua trajetória no setor hoteleiro há cerca de 28 anos, a partir da construção de um hotel em Fortaleza, consolidando-se como uma das principais lideranças da hotelaria brasileira. Desde 2018, ele exerce a presidência da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, a ABIH Nacional, entidade pioneira do trade turístico no país, com 89 anos de atuação, tendo sido eleito por unanimidade para o 4º mandato consecutivo. Também preside o Sind Hotéis Ceará e integra o Conselho Nacional de Turismo. À frente da BIH Nacional, ampliou significativamente a representatividade da hotelaria no âmbito federal e contribuiu de forma decisiva para a melhoria do ambiente de negócios do setor, sendo amplamente reconhecido por empresários e pelo poder público. Ao longo de sua trajetória, recebeu inúmeras homenagens e condecorações em reconhecimento aos serviços prestados ao turismo e à hotelaria, incluindo prêmios nacionais, títulos de cidadania honorária em diversos estados e municípios brasileiros, além de medalhas e comendas concedidas por câmaras municipais, assembleias legislativas e governos estaduais. Para Manuel Linhares, a atuação das lideranças do setor deve ser permanente e articulada em todas as regiões do país, com foco no planejamento estratégico e na modernização dos serviços turísticos, de modo a fortalecer a competitividade do Brasil, tanto no mercado interno quanto no cenário internacional. Tendo em vista que estamos trabalhando com o especial associações, não poderia ser diferente. Hoje nós falamos sobre a BIH, a força da hotelaria brasileira e o papel estratégico da associação no setor. Senhor Manuel, seja muito bem-vindo. Professor Mário, é com o senhor. Sejam muito bem-vindos a este espaço de convergência, ideação e compartilhamento. É com muita satisfação que eu recebo hoje o Manuel Cardoso Linhares, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, a BIH. Essa associação consolidou-se ao longo de quase 9 décadas, como uma das mais influentes e respeitadas instituições do turismo nacional, fundada para representar, integrar e fortalecer a hotelaria em todas as regiões do país. A ABIH desempenha um papel estratégico na articulação entre o setor produtivo e os diferentes níveis de governo, contribuindo de forma decisiva para o desenvolvimento sustentável do turismo brasileiro. A força da BIH está enraizada na credibilidade construída ao longo de sua trajetória e no compromisso permanente com a modernização e a profissionalização da hotelaria. Por meio de suas unidades estaduais e de sua atuação nacional, a entidade promove a defesa dos interesses da classe, estimula a inovação e trabalha para criar um ambiente de negócios mais favorável à expansão e à competitividade dos empreendimentos hoteleiros. No cenário contemporâneo,
marcado pela intensa transformação tecnológica, pela mudança no comportamento do consumidor e pela crescente demanda por experiências qualificadas, a ABH assume uma posição central de liderança. A entidade atua na formulação de políticas públicas, na interlocução direta com o executivo, o legislativo e o judiciário, e na articulação institucional em torno de uma agenda prioritária, como a redução da carga tributária, a desburocratização e a melhoria na infraestrutura e promoção internacional do Brasil e a qualificação profissional. Ao representar um dos segmentos mais relevantes da cadeia turística, responsáveis pela geração expressiva de empregos formais, pelo dinamismo econômico e pela hospitalidade que caracteriza o país. A BIH também se destaca como promotora de conhecimento e inovação, congressos, encontros técnicos, capacitação de grandes eventos nacionais, fortalece a rede de hoteleiros e ampliam o acesso à tendência, boas práticas e oportunidades de mercado. A entidade ainda reafirma continuadamente sua missão de promover uma hotelaria forte, ética, sustentável e competitiva. Seu papel estratégico vai além da defesa institucional. Envolve a construção de um turismo mais integrado, moderno e alinhado às demandas globais, contribuindo para que o Brasil se consolide como um destino de excelência. Assim, a BH é hoje um símbolo da força da hotelaria brasileira e um pilar fundamental para o avanço do setor, atuando com visão, representatividade e compromisso para garantir que o turismo nacional alcança novos patamares de qualidade, competitividade e reconhecimento internacional. Razão por quê convidamos Manuel Linhares, que efetivamente foi o grande construtor desta entidade, para que possamos dialogar sobre a sua fecunda administração. Com a palavra, nosso querido Manuel Linhares. Manuel, a palavra é sua. É um prazer muito grande, professor Mário, ter a oportunidade de trocar essas palavras com o senhor, esse momento da nossa hotelaria e com toda a sua equipe. É uma honra estar ao seu lado para aprender um pouco mais com o senhor. O senhor que é o mestre do turismo e o baixinho só tem que aprender muito ainda com o senhor. Pois não. Manuel, eu gostaria que você pudesse nos dizer rapidamente qual é o principal objetivo da BIH. A BH, professor, é a entidade mais antiga do turismo no Brasil. Completamos 89 anos. Estamos chegando a 9 décadas. E, como bom cearense, ser o primeiro cearense a assumir essa entidade e o primeiro brasileiro em 4 mandatos, para mim é uma honra muito grande. E, durante nossa gestão, a BH Nacional está presente, professor, nos 26 estados e no Distrito Federal, defendendo nossos associados, tanto no âmbito municipal, estadual e federal. É isso que nós sempre procuramos. Vivo praticamente toda semana em Brasília, acompanhando, dentro da Câmara e do Senado, tudo que venha ajudar
ou prejudicar nossa hotelaria. Sou reconhecido como baixinho do turismo, mas um baixinho determinado que não tem obstáculo para esse baixinho. Procuro desempenhar meu papel, meu trabalho, com muita dignidade, com muito caráter, respeitando os direitos e os deveres de cada um. Por que a BH é considerada uma entidade estratégica? Eu acredito, professor, que deve ser o nosso trabalho. Trabalho este. Eu sou muito determinado. Não tenho o não faço para o baixinho. Sou persistente, sou aquela pessoa que vou, no primeiro não, para mim, não volta atrás. Vou em frente, sigo em frente. Prova essa, que passamos por uma pandemia que foi brutal para a economia, mas foi devastadora para o turismo. E nessa pandemia, mais do que nunca, nós mostramos o papel da BH, o papel da entidade para defender esse turismo brasileiro. Perfeito. Manuel, como a BH apoia e trabalha para a redução da carga tributária do setor? Se eu tenho ideia, como todos têm conhecimento, passou na Câmara, que era um absurdo. Quando passou na Câmara, esse PL da reforma tributária. O que ocorre? Fui para cima do Senado e tivemos a felicidade do relator, seu senador Eduardo Braga. E com muita insistência e com muito trabalho, conseguimos, sim, uma alíquota abaixo de 40%. É tanto que no dia da votação, ele falou que o baixinho é osso duro de roer. Está gravado nos anais do Senado, dizendo que o baixinho é osso duro de roer. Eu estou dando 40% ao baixinho e ele quer 60%. O baixinho é muito determinado, é uma pessoa inquieta. E é isso que eu sou, professor. Procuro sempre, nesses 8 anos que estou terminando esse mês, meu mandato, com muita dignidade, com muito respeito, volto a dizer, é a defesa de toda a hotelaria brasileira, por que não dizer do turismo brasileiro? Manuel, qual a participação da ABIH na desburocratização do ambiente de negócios na hotelaria? Hoje, o que emperra muito o nosso turismo no Brasil é a burocracia. Recordo bem, agora em Riad, eu estava agora em Riad, entramos na ONU Turismo, chegamos a maior, vamos dizer, patamar do turismo mundial. Sim. E eu terminei dizendo o seguinte: o Brasil, um país pobre, com muita burocracia. Arábia Saudita, um país rico, com pouca burocracia. Para o senhor ter uma ideia, professor, aqui no Brasil, para o senhor legalizar uma marina, são 10 anos e 10 metros de papéis. Nos Estados Unidos, são 3 folhas e 3 meses. E assim é que eu digo. Temos que trabalhar muito essa burocracia que emperra muito o nosso turismo brasileiro. Perfeito. De que maneira a BIH fortalece a competitividade dos hotéis brasileiros? Os hotéis brasileiros, hoje, professor, posso garantir ao senhor que estamos preparados para receber qualquer evento. Nossa hotelaria hoje é uma hotelaria de primeiro mundo. Prova que já recebemos vários eventos, a Copa, as Olimpíadas, várias. Mas hoje, professor, nós sofremos muito com a concorrência desleal. Concorrência essa dos aplicativos. O que ocorre? Eu não sou contra a tecnologia. Enquanto nós estamos conversando, alguma coisa está surgindo. Mas nós exigimos do governo. É o poder igualitário. Se o senhor parar para pensar, quanto o governo está deixando de arrecadar, tanto o governo federal, de imposto, estadual e municipal, a hotelaria, nós trabalhamos dentro de uma legalidade que damos garantia aos nossos hóspedes, desde o check-in ao check-out. Geramos emprego.
E isso é que eu fico triste, que estou deixando agora a BH Nacional, que é uma das metas, era legalizar esses aplicativos. Mas estou deixando bem caminhado. E o baixinho não vai parar, professor. Vou ficar em Brasília, já abrimos o nosso escritório, para ficar junto com o nosso hoteleiro, por que não dizer, com todas as entidades em defesa desse turismo brasileiro. De que maneira a trajetória histórica da BIH contribuiu para consolidar sua credibilidade como representante da hotelaria brasileira? A BH Nacional, professor, como todos têm conhecimento, é a entidade mais antiga do turismo no Brasil. Sim. Completamos esse ano 89 anos, estamos chegando a 9 décadas. E sou o primeiro brasileiro em 4 mandatos. Logo que assumimos, em 2018, procurei fazer um trabalho este, diferenciado, muito determinado. Para o senhor ter ideia, a BH Nacional, quando assumimos, tinha uma sala alugada, 4x6. Estou deixando a BH Nacional com 15 salas quitadas. Estamos sempre procurando defender nossa hotelaria e, por que não dizer, nosso turismo, tanto no âmbito municipal, estadual e federal. E agora, por último, chegamos ao reconhecimento internacional. Entramos na ONU Turismo, a maior patamar que uma entidade pode chegar. É uma honra muito grande. Um menino que saiu do interior do Ceará, um vendedor de bombom em praça pública, deixar esse legado. Legado esse, que hoje estou tendo o prazer de conversar com a maior autoridade do turismo, que é o senhor. Para mim, é uma honra muito grande deixar esse legado para a minha família, que eu digo sempre importante. Não é a parte material, é o respeito da sua família que você deixa para os seus filhos, para os seus netos. Muito obrigado. Muito obrigado. Quais são os desafios, Manuel, enfrentados pela BIH na criação de um ambiente de negócios mais favorável à hotelaria, considerando o contexto regulatório brasileiro? Nós ainda temos, professor, muitos desafios pela frente. Para o senhor ter ideia, dentro da Câmara e do Senado, nós temos 586 PL. E posso garantir ao senhor, a maioria é contra aqueles que geram emprego. Eu sou aquela pessoa que acompanha o dia a dia, tanto a Câmara como o Senado, tanto no âmbito municipal, estadual e federal. Mas estou entregando a BH, a nova gestão, o novo presidente, Sérgio Gaspar, um hoteleiro do Rio Grande do Norte, e a diretoria, que tenho certeza que vão dar continuidade a esse trabalho tão reconhecido hoje no Brasil e fora do Brasil. Muito bom. Quais são a expansão da hotelaria depende mais da redução de impostos ou de melhoria da infraestrutura turística? Como a BIH equilibra essas prioridades? Eu posso dizer, professor, que depende das duas, tanto da carga tributária como da infraestrutura. Infraestrutura, como o senhor tem conhecimento, para termos um turismo forte, nós temos que ter o bem receber. E uma infraestrutura que seja bom para o seu habitante, é bom para o que vem nos receber. Isso é que eu digo. Temos que trabalhar, dar um exemplo para o senhor agora, que passei por Riad, na Arábia Saudita. Um país que está apenas, esse destino, Riad, a capital do país, há 6 anos, olhando para o turismo. Eles olhavam mais para o petróleo e hoje não tem outra saída, tanto para o Brasil
como fora do Brasil, outros países, que não for o turismo. De cada 4 empregos, 1 é do turismo. Nós temos que olhar pelo ser humano. Eu gosto muito de ressaltar isso. Muitos perguntavam, Baixinho, tu vive dentro da aeronave, tu vive viajando. O que é que tu ganha com isso? Eu digo sempre, ganha amigos e gera empregos. É isso que temos que olhar, tanto o governo federal, estadual e municipal, para o turismo, porque eu posso garantir ao senhor, professor, quando olharem da maneira como deve olhar para essa indústria, nós vamos ter 0 de desemprego. Perfeito, muito bom. Como a BH pode atuar para minimizar as desigualdades regionais na distribuição de investimentos em hotelaria e turismo? O que eu procuro, professor, com minhas andanças, é mostrar aos governadores, aos prefeitos, que temos que dar incentivo. Incentivo esse para puxar mais hotéis para o seu destino, mais investimento no turismo, que eu tenho certeza que esse destino que oferecer uma melhor vantagem vai puxar mais empreendimento. Hoje, o que eu sinto é que nós recebemos ainda muito pouco. Temos uma carga tributária, se eu tenho ideia, muito alta, tanto federal, como estadual, como municipal. Pagar ISS 5% é muito alto. Então, nós estamos perdendo mercado para outros destinos. Isso é que eu digo. Vamos olhar para essa indústria, que eu tenho certeza que nós vamos acabar com o desemprego nesse país. Como o senhor tem conhecimento, professor, o turismo impacta desde o vendedor de um picolé, a pipoca, ao resort. É isso que eu procuro mostrar para todos que trabalham com turismo. Agora veio na minha mente, eu dando uma palestra em Cuiabá, estava o governador, estava o prefeito, e eu falava nesse momento para eles. Governador, o senhor tem um tesouro na sua mão. O senhor tem o Pantanal, o senhor tem as Chapadas, e o senhor aqui olha mais para o agro. Hoje, uma fazenda de grande porte, devido à tecnologia, gera em torno de 40, 50 empregos. E deu um exemplo, no caso do nosso equipamento aqui do Ceará, o Beach Park, que gera 3 mil empregos. É isso que eu quero deixar essa mensagem para todos que estão nos acompanhando. Vamos olhar para quem gera emprego, para o ser humano. É isso que o Baixinho gosta de olhar. Muito bom, Manuel. Que desafios emergem quando a BIH precisa representar um setor heterogêneo que inclui desde grandes redes hoteleiras internacionais até pequenos hotéis familiares? A BH, professor, é uma entidade que eu sou muito sincero, nós representamos mais de 30 mil hotéis. Mas se eu for falar para o senhor a arrecadação da BH, o senhor não vai acreditar, ou vai tomar até um susto muito grande. É que eu digo, nós temos que reconhecer essa entidade. Entidade essa, que tem um presidente que respeita seus associados. Volto a dizer, passamos por uma pandemia que foi brutal para a economia, mas foi devastadora para o turismo. E posso garantir ao senhor, professor, da mesma maneira, para todos aqueles que estão nos acompanhando, a BH foi a responsável para salvar esse turismo na época da pandemia. Perfeito. Quais são as limitações enfrentadas? Você, de uma certa forma, já colocou isso, mas quais são as limitações enfrentadas pela BIH ao tentar interferir na estrutura tributária brasileira, historicamente rígida e complexa? É como eu falei anteriormente, passou na Câmara e veio pelo Senado. Tivemos
um diálogo muito bom com o relator, o senador Eduardo Braga, um amazonense. É como ele ressaltou, Baixinho, eu estou te dando 40%, tu quer 60%. O Baixinho é osso duro de roer. O Baixinho é inquieto. Realmente sou inquieto, professor. Eu digo ao senhor, agora eu quero dar o exemplo do nosso ex-presidente nacional e presidente da BH do Rio de Janeiro, Alfredo Lopes, que ele diz sempre o seguinte: para nascer outro Baixinho, só se for em outra geração. Realmente, sou aquela pessoa determinada. Volto a dizer, sou um cearense do interior do Ceará, um vendedor de bombom, que chegou à presidência da maior entidade do Brasil. Muito bom. Como a BH pode antecipar tendências globais e preparar o setor hoteleiro para inovações disruptivas? O senhor tem conhecimento, professor? Enquanto nós estamos conversando, alguma coisa está surgindo na tecnologia. A tecnologia hoje está indo muito rápido. Sim. E a hotelaria tem que acompanhar. Quem não acompanhar a tecnologia, fica para trás. Isso é o que eu mostro sempre nas minhas palestras, que nós temos que estar sempre renovando para receber melhor os nossos hóspedes. Quais são os principais indicadores que poderiam medir com precisão o impacto da atuação da BH na competitividade da hotelaria brasileira? É esse legado, professor, que eu estou deixando. Lançamos, agora há poucos meses, um livro, De Baixinho a Gigante, com Manuel Linhares, fortaleceu a hotelaria nacional. Esse livro, se eu fosse escrever tudo que no nosso mandato o escritor nos falou, Baixinho, seriam 7 livros. Eu digo, tem que resumir. Eu vou pagar 1, não dá para pagar 7 livros. Então, essa maneira que estou deixando esse legado. Legado esse, que quem não tiver a oportunidade de ler esse livro, procure sua BH estadual, procure a nacional em Brasília, que é um prazer muito grande. Mandamos fazer 3.000 livros para oferecer a todos os apaixonantes do turismo, mostrando o legado de nossa gestão. Muito bom. Como a BH equilibra a representação nacional e as particularidades regionais por meio de suas unidades estaduais? Elas acompanham essa linha criadora da ABH Nacional? A BH Nacional, professor, estamos presentes no 26 estados e no Distrito Federal. Temos um presidente em cada estado. Como Sim. Também já fui aqui do Ceará há anos atrás. E procuramos dar todo o apoio. Apoio esse, acompanhando todas as demandas que, tanto no âmbito municipal, estadual e federal, de nossos associados em cada estado. Isso custa um preço muito alto. E esses 8 anos, eu posso garantir ao senhor, deixei, muitas vezes, aniversário de um filho, de um neto, da minha esposa, é muita renúncia. Você tem que fazer com muito amor. E digo mais, e bancar também. No livro, 1 ano e meio, para o senhor ter uma ideia, eu banquei toda a minha despesa da BH Nacional e da BH, uma parte dela. Para comprar a primeira sala em 2018, eu doei uma quantidade X para completar. É como eu digo, quando muitos ganham, o baixinho paga para trabalhar. Mas estou deixando esse legado esse, que hoje tem um reconhecimento, não só no Brasil, como fora do Brasil. Em que medida os eventos, congressos e capacitações promovidas pela BIH
ampliam a capacidade de inovação do setor? A BH, quando nós assumimos, nós tínhamos um congresso que se chama Conotel. Esse Conotel nós fazemos em parceria com a Equipotel, em setembro, em São Paulo. Um dos maiores eventos da hotelaria e gastronomia do Brasil, que é a Equipotel. E quando assumimos, pegamos de volta essa mesma parceria. Estava 12 anos distante. E voltamos a fazer nosso congresso. Congresso esse hoje que é referência para o turismo brasileiro. Outra coisa, quando assumimos, pegamos no primeiro semestre, fizemos o Conotel itinerante. Em 2018, fizemos em Fortaleza um congresso, para o senhor ter ideia, foram mais de 5 mil hoteleiros, foram 80 e poucos jornalistas, para mostrar a força da nossa hotelaria, junto com a Equipotel, para dar oportunidade, professor. Os pequenos, os médios, micro empresário da hotelaria que não tem a oportunidade de fazer suas compras em São Paulo, na Equipotel. Isso mostra mais um benefício para os micro, pequenos e médios hoteleiros. Fizemos em 2019, em Goiânia. Foi outro sucesso. Veio a pandemia. Fizemos um virtual. Isso mostra a determinação. Para o senhor ter uma ideia, professor, com 15 dias que assumi a BH em 2018, fiz questão de ir a Portugal para trocar ideia com o presidente da hotelaria de Portugal, meu amigo Raul Martini, para fazer parceria, levar brasileiro para qualificar lá e alguns portugueses quisessem conhecer a nossa hotelaria. Mostra uma visão de um baixinho que com 15 dias vai a Portugal já fechar parceria internacional. Essa maneira que eu olho para o turismo e para a hotelaria brasileira. Em que aspectos a qualificação profissional promovida pela BIH pode transformar a experiência do turista no Brasil? A nossa qualificação, professor, nós não temos esse recurso para qualificar nosso funcionário. É os próprios empreendimentos, próprios hotéis, que qualificam os seus colaboradores. Nós não chegamos ainda nesse patamar, certo? E um dia, quem sabe, vamos chegar a esse patamar. Mas, é como eu digo, nós temos que ter bons colaboradores. E volto a dizer, empresa feliz se tiver colaboradores felizes. Sou presidente do Sindicato de Hotéis Ceará e procuro, sim, ter essa grande parceria com o meu sindicato laboral. Só para o senhor ter ideia, professor, na primeira reunião, eu tenho certeza que é histórico para o Brasil. Nós fechamos nossa convenção. Isso mostra uma parceria essa, que é um respeito que existe, um patronal e laboral. Nós temos um sindicato laboral no Ceará que é referência para o Brasil. O nosso presidente, Luiz Onofre, e toda a sua equipe, merece todo o meu respeito, toda a minha admiração. Eles, o Sindicato Laboral do Ceará, professor, eles têm uma colônia de férias. Colônia de férias é essa. São 120 apartamentos, piscina, academia, auditório, restaurante para os seus associados. Tem um pequeno, vamos dizer, uma clínica com 32 funcionários, colaboradores profissionais, entre médico, dentista, para oferecer aos colaboradores. Isso mostra o que é um sindicato, uma parceria do patronal com a laboral que trabalham em conjunto. Perfeito, muito bom. Manuel, como a entidade consegue dialogar de forma eficaz com os três poderes da República? E quais são os limites dessa interlocução?
você colocou muito bem que praticamente Brasília é a sua segunda residência e está lá permanentemente cuidando dos interesses da entidade. Então, Eu só tenho que, como é que é esse diálogo? eu só tenho que agradecer nesse momento do nosso diálogo, professor, e deixar meu agradecimento a todos os deputados federais, a todos os senadores, a todos os deputados estaduais, vereadores, esse respeito e essa admiração, esse diálogo que foi fundamental para a nossa gestão. Como o senhor falou muito bem, minha segunda casa é Brasília. Quase toda semana estou em Brasília, dialogando, conversando, tanto com o poder legislativo, executivo e judiciário. É através do diálogo, professor, que eu cheguei a ter esse respeito por todos esses que fazem os três poderes. Muito bom. Como os processos de governança interna da BIH impactam sua capacidade de representação nacional? A BH, professor, é uma entidade, é uma família, vamos dizer assim. Volto a dizer, estamos presentes no 26 Estado e no Distrito Federal e temos diálogo muito grande com todos os presidentes estaduais. Isso mostra uma entidade que trabalha de mãos dadas, que trabalha ajudando um ao outro. É que eu digo, através do diálogo, através de umas boas parcerias, como nós temos, é isso que nós chegamos a 4 mandatos. Todos por unanimidade, e só tenho que deixar aqui a minha gratidão, que eu digo sempre, gratidão não se prescreve, a todos que reconheceram e reconhecem o nosso trabalho. Muito bom. Quais os riscos, Manuel, de uma eventual perda de representatividade institucional da BIH com a sua substituição para a cadeia produtiva do turismo? Eu tenho certeza que a nova gestão, à frente, o presidente Sérgio Gaspar, vai dar continuidade ao nosso trabalho. Somos amigos há muitos anos e tive preocupação. A maior preocupação era quem entregar essa entidade. Porque a BH era uma entidade, como o senhor, como mestre, sabe que não tinha essa representação antes. Tinha outras entidades que eram mais respeitadas. Hoje, quando fala em turismo, quando fala em hotelaria, vem logo em mente a BH Nacional. É como eu digo, renunciei muitas horas de lazer, muitos momentos com minha família. Espero que o novo presidente, Sérgio Gaspar, dê continuidade também a esse legado que o baixinho está deixando para todo o Brasil e, volto a dizer, e para outros países. De que forma a entidade trabalha para integrar a hotelaria às estratégias nacionais de promoção internacional do Brasil? Você tem muita experiência nisso pelas viagens que faz e pelos contatos que conseguiu desenvolver. Hoje, nós temos um ministro, Celso Sabino, que vem fazendo um trabalho referência para o Brasil. Os números mostram. Os números não mentem, como eu digo. É o que hoje o Brasil está crescendo no turismo. O Celso e toda a sua equipe, quero deixar também a minha gratidão ao presidente da Embratur, o Freixo, toda a sua equipe, quero deixar a minha gratidão. Porque o que eu digo, professor? Nós temos que trabalhar de mãos dadas. É esse diálogo que a BH Nacional hoje, quando eu chego no Ministério do Turismo, quando eu chego na Embratur, desde
da entrada ao gabinete, todos me conhecem, é aquele abraço, aquela alegria. Chegou o baixinho. O baixinho é nosso amigo. É isso que eu quero deixar essa referência e quero dar continuidade, como eu falei anteriormente com o senhor. Estou abrindo o meu escritório em Brasília, porque no meu sangue, professor, jorra turismo. Amo o que eu faço, faço por amor e banco o que eu faço. Isso é que faz toda a diferença. Quando você faz por amor, você conhece muito bem. Me lembro muito bem quando nós assinamos a volta do PES. Eu tinha 4 minutos para falar, mas me deram lá quase 15 minutos. Quando terminou, a ministra da Cultura perguntou: Ô baixinho, você fala tão bem? Você faz curso de oratória? Eu falei para a ministra: faço não, ministra. E por que você fala tão bem? Eu falei: falo de coração, não jogo minhas palavras contra o vento. Quando a pessoa fala de coração, o senhor conhece a maneira, quando sai, até a voz sai de uma maneira exuberante, uma voz em defesa dessa indústria do turismo. Muito bom. As minhas perguntas ficam aqui. Provavelmente a Gislene terá mais algumas. E agradeço imensamente a sua participação no Troca de Ideias. E tenho certeza que ainda iremos nos encontrar muito na construção de um turismo sólido para esse país. Muito obrigado, Gislene. Obrigado, professor. Então, Manuel, eu tenho só uma pergunta para o senhor. Só um segundinho aqui. Então, Manuel, em que medida o histórico de 28 anos na hotelaria fortalece sua legitimidade como líder nacional do setor? Gelene, muito obrigado pela pergunta. E dizer, eu já estou até com mais. Eu estou com 32 anos no turismo, na hotelaria. E logo, eu sou engenheiro civil, veio a paixão. O turismo entrou no meu coração de uma maneira que é muito importante, você ter esse contato com o ser humano. Isso que faz toda a diferença. Pode vir a tecnologia, pode vir tudo, mas nunca vai deixar de existir esse contato humano, olho a olho. É como eu digo, a tecnologia está caminhando muito rápido, mas o ser humano ninguém vai substituir. É isso que o baixinho gosta, é esse contato, esse bate-papo que estamos tendo aqui agora. Falar de turismo é baixar com o baixinho, é falar no sangue do baixinho, porque turismo, volto a dizer, ferve no sangue do baixinho. Muito bom. Muito bom. Professor Mário, com o senhor. Manuel, olha, foi uma grande alegria tê-lo aqui no nosso programa. As suas palavras, como sempre, entusiastas e pertinentes a um setor vital para o turismo do país, e que você muito bem representou e continuará representando nas suas atuações junto ao Congresso, eventualmente junto às entidades de classe, os sindicatos patronais e, eventualmente, também aos sindicatos dos trabalhadores em hotelaria. Portanto, você teve uma vida dedicada ao turismo como poucos tiveram. E eu quero cumprimentá-lo e render as minhas homenagens, porque a sua atuação, a sua forma de se aproximar das pessoas encantam efetivamente todos os nossos amigos, e realmente são horas e encontros inesquecíveis.
Muito obrigado pela sua participação. Ainda nos veremos muito nessa caminhada que fazemos juntos do turismo nacional. Só tenho que agradecer ao senhor, professor, a Gelene, toda a sua equipe, e dizer que o Baixinho não vai abandonar o turismo. O Baixinho ama turismo. E quero, volto a dizer, fazer um agradecimento ao ministro do Turismo e toda a sua equipe, ao presidente da Embratur, o Freixo, e toda a sua equipe, a todos os deputados federais, a todos os senadores, ao Poder Judiciário, a todos os governadores que me receberam tão bem nos seus estados, a todos os prefeitos, a todos os vereadores, a minha eterna gratidão, e podem contar sempre com o Baixinho do Turismo, que o Baixinho ama o que faz e fala com propriedade, junto com esse mestre que cada dia me ensina mais. Muito obrigado por tê-lo aqui conosco. Seu Manuel, nós que agradecemos a sua participação e o compartilhamento do seu conhecimento e do seu tempo conosco. E eu aproveito para fazer aqui o encerramento da edição 2025 do programa Troca de Ideias com o professor Mário Beni. A partir da semana que vem, nós estaremos num recesso merecido. Afinal de contas, este ano foram quase 100 edições do programa Troca de Ideias. Obviamente, incluindo as edições especiais, que este ano nós passamos a ter 2 edições, às terças e às quintas-feiras, trazendo edições especiais. Então, a partir da semana que vem, o nosso canal, embora nós não estejamos online, ao vivo, mas o canal está cheio de atividades. Nós temos os quizzes, nós temos reapresentações especiais, estejam conosco. Nós temos ainda vídeos especiais. Estamos com o canal cheio de atividade durante o nosso período de recesso. Tá? E fiquem atentos, 2026 vem cheio de novidades no canal Troca de Ideias com o professor Mário Beni. O Instituto Mário Beni está chegando aí cheio de novidades. Esse ano nós já tivemos o prêmio Professor Mário Beni, edição 2025, com 10 categorias, foi um sucesso. O ano que vem mais detalhado para a sua participação. Então, fique conosco. Agradecemos de coração a todos vocês que estiveram conosco, que estão conosco nessa trajetória de quase 6 anos de trabalho. É muito trabalho, é muito esforço para manter esse programa no ar. Nós agradecemos de coração e desejamos a vocês um Natal repleto de paz, amor, esperança, luzes e um 2026 que venha cheio de esperança, de alegria, de realizações. Um grande abraço a vocês e nos encontramos em 2026. Um grande abraço e muito obrigada.